Olá, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindos ao Entre Comida e Memória. Aqui é a Josiane Bessa, nutricionista comportamental e especialista em transtorno alimentar e comportamento alimentar. E hoje nós vamos falar sobre a história de da Aline, que amava paçoca. Se você está chegando a primeira vez por aqui, esse é um podcast que a gente traz histórias relacionadas à alimentação, inspiradas no que eu vejo no consultório, mas esses nomes são fictícios. Então, a Aline não é uma paciente que existe, tá? É só algumas ideias do que eu vejo no consultório e quis trazer aqui para você. Então, vamos lá. A Aline nunca entendia porque era justamente a paçoca. Podia passar semanas sem pensar em chocolate, recusava bolo, reconhecia que havia sorvete no congelador, esquecia, mas bastava encontrar uma paçoca no caixa do supermercado, numa festa de família ou em cima da mesa de alguém para sentir algo mudar dentro dela. Era uma vontade urgente, difícil de explicar, mais forte do que a fome. Às vezes comprava uma, às vezes comprava cinco. Enquanto desembrulhava a primeira, nem prestava atenção no gosto. Era como se estivesse tentando alcançar alguma coisa que sempre escapava. Depois vinha a culpa. Por que justamente a paçoca? Ela tentava controlar, passava dias sem comprar, mudava o caminho do mercado, prometia que daquela vez seria diferente. Mas bastava encontrar uma novamente e tudo recomeçava. Durante muito tempo acreditou que Durante muito tempo acreditou que o problema era o doce, que precisava ter mais força de vontade, até que um dia, durante uma consulta, eu fiz uma pergunta simples. Você lembra da primeira vez que paçoca foi importante para você? A Aline ficou em silêncio. Os olhos deixaram de olhar para mim e passaram a procurar alguma lembrança muito distante. Depois de alguns segundos, respondeu quase sussurrando: Minha mãe. Ela contou que quando voltava do trabalho, a mãe sempre trazia uma paçoca. Não era um presente caro, às vezes vinha amassada no bolso da bolsa. Outras vezes já estava um pouco derretida por causa do calor, mas aquilo nunca importou. O que ela esperava não era o doce, era a mãe entrando pela porta, era o abraço, era a voz dizendo: Olha o que eu trouxe para você. Pouco tempo depois, a mãe morreu. Aline ainda era criança. A casa continuou existindo, mas aquele ritual desapareceu. Vieram responsabilidades que nenhuma criança deveria carregar. Aprendeu a ajudar, aprendeu a não dar trabalho, aprendeu a ser forte. Só que não aprendeu a sentir o luto. Ninguém perguntou como ela estava. Ninguém ensinou que a saudade também precisava de espaço. Então o corpo encontrou outro caminho. Anos depois, toda vez que a paçoca aparecia, não era apenas um alimento, era um portal. Por alguns segundos, sem que ela percebesse, a mãe também parecia voltar. Não fizemos uma lista de alimentos proibidos, não falamos sobre substituir por fruta. Nós falamos para a história, para a menina que perdeu a mãe cedo demais, para a saudade que nunca encontrou palavras. E aos poucos, algo começou a mudar. Quando ela, quando aquela dor finalmente encontrou espaço para existir, a paçoca deixou de carregar sozinha a responsabilidade de manter a mãe viva. Ela continuou gostando de paçoca, mas agora conseguia escolher quando comer. Já não precisava comer para matar uma saudade que nenhum alimento conseguiria preencher, porque a comida nunca era o problema. Era apenas uma linguagem do corpo que o corpo encontrou para dizer: Isso ainda dói. Essa é uma história bem comum no consultório, porque a comida, ela dificilmente é só a comida. Ela é também a história que a gente viveu. E quando eu pergunto para os pacientes sobre os alimentos que eles consomem, que eles mais exageram, eles falam, não, o doce. E eu falo, mas até uma goiabada? Eles falam, não, goiabada não, né? Porque eu dou esse exemplo assim, é qualquer doce. E aí eles param para perceber que, na verdade, aquele doce que eles tanto procuram tem uma história. Então, no caso aqui
que eu trouxe de exemplo fictício, né? Essa relação do com a mãe, né? Mas poderia ser outras pessoas também. E quanto essa perda dessa pessoa levou a um consumo na tentativa de manter viva essa memória, essa imagem, de processar internamente o luto. Então, uma comida, ela dificilmente ela é só o nutriente, é só o fechar a boca, é só trocar por isso. A gente precisa ir mais fundo na história. Então, a Aline, como vocês viram, percorreu esse caminho, né? Ela teve que olhar para o luto, para as memórias, para a dor de ter perdido a mãe tão cedo, para o tanto de coisa que ela deve ter assumido naquela época. E aí ela conseguiu vir para o momento presente e falar, agora o que que a gente faz com isso, né? Como que a gente lida com essa saudade? Como a gente lida com tudo que faltou lá atrás? Como que eu posso acolher essa criança? Então, o caminho, quando a gente pensa em relacionamento com a comida, é de olhar para nossa história também, né? Por isso que o podcast tem esse nome das memórias, por isso que eu mudei também o nome um tempo atrás, porque eu vejo que isso no consultório é tão determinante para nossa relação com a comida, e quando a gente reconhece a nossa história, aí sim a gente pode de fato mudar a nossa relação com a comida. Então, acho que o que a Aline deixa de lição para nós é olhar para as nossas dores. Parece que às vezes a gente vai quebrar, né? Então, parece que vai ser uma dor muito insuportável, assim, que a emoção vai nos engolir. Mas, na minha experiência de consultório, é justamente quando a gente se permite chorar, ficar triste, entender o que que o medo está dizendo, o que que a ansiedade está dizendo. É que aí de verdade a gente consegue colocar a comida no lugar dela, né? Que eu sempre falo aqui que é de nutrição e prazer. Às vezes ela dá um quentinho no coração, né? Igual a memória ali que a Aline tem com a paçoca e a mãe. Nunca essa memória vai se desfazer, vai estar para sempre, né? É uma associação que já está feita. Não tem como separar. Mas, às vezes, quando ela sentir falta de um colo, de um carinho, ela vai poder procurar em outras pessoas, numa conversa, numa escrita, numa música, e não necessariamente somente e unicamente na paçoca. Então, essa é a parte bonita da gente olhar para a nossa relação com a comida, da nossa história. É dolorido às vezes, tenho que confessar para você, mas é muito bonito também a gente conseguir fazer essa travessia. Então, esse foi o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado dessa história. E se te tocou, comenta aqui e compartilhe com alguém que pode se beneficiar. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.